Então, gente, dentro da nossa proposta aí, o próximo passo é a gente fazer mesmo esse passeio agora por esses tópicos, tá? A gente sabe que muitas vezes a gente programa e as coisas acabam ficando... A gente não consegue concluir do jeito que a gente imagina, mas a gente conclui do jeito que a espiritualidade determinou. Então não vamos sofrer, não é assim? O que tiver que a gente passar aqui hoje, a gente vai conseguir seguir. Mas vamos lá. A evolução histórica da mediunidade. Até assim, eu acho que os que são mais antigos aqui nos nossos encontros já viram esse material. Eu só dei uma reeditada nele, mas a gente pensar um pouquinho, lembrar um pouquinho, né, sobre a mediunidade. A mediunidade não é uma exclusividade da doutrina espírita, nem das doutrinas e das religiões espiritualistas, nada disso. A mediunidade, segundo a espiritualidade, ela é uma faculdade do espírito encarnado. Então, nós, espíritos encarnados, nós somos naturalmente médiuns. É uma faculdade. Como a faculdade já pode ser desenvolvida ou não. Então, Kardec, ele vai lembrar para a gente que é uma faculdade que nos acompanha desde que nós somos criados como espíritos. Assim como o nosso livre-arbítrio, assim como nossa inteligência, ela vem e a gente vai desenvolvendo. E para a gente estudar a mediunidade, a gente precisa fazer uma pesquisa, sempre uma pesquisa, para resgatar esses movimentos desde o início. Lá nas cavernas, com as pitonisas, as bruxas, né? Os médiuns, os druidas, né? E os santos da igreja. Clóvis Tavares tem um livro sobre isso. A mediunidade dos santos. Que é exatamente, se a gente pegar aquele livro e colocar para estudar junto com o livro dos médiuns, a gente vai ver que a igreja católica, como as igrejas protestantes, estão cheias de médiuns. É a mediunidade que está ali, clara, explicada, e a gente consegue entender. Então, quando a gente pensa nesse estudo da mediunidade, a gente vai ter que voltar alguns anos antes, né? A invenção da escrita, a Idade Antiga, nos impérios, na Idade Média. A questão, e aqui a gente tem nesse ponto aqui, principalmente daqui para frente, a gente tem o nascimento, a codificação da doutrina, que, como nós sabemos, foi preciso que um piso fosse criado para que a doutrina pudesse chegar. Porque, na verdade, as pessoas elas acham que isso depende da doutrina espírita. Isso é inerente à religião. Exatamente. Porque é um outro sentido, como se nós tivéssemos 6 sentidos, 7 sentidos. E todos nós estamos sujeitos. Sim. Então, não tem como uma pessoa que não vai na doutrina falar assim, eu não quero ter isso. Eu não quero ter isso na minha vida. Então, todos nós temos, como todo mundo tem uma audição. Então, é independente, né, da doutrina espírita. Ao caso é que a doutrina nos esclarece. Sim. E encaminha. Como é que é seu nome? Roxana. Roxana, nome bonito, igual é a moça, né? E é isso mesmo. Porque às vezes a gente fica achando assim, a mediunidade é só lá no espiritismo. Não, é uma ignorância pensar assim. As igrejas estão cheias de médiuns, os terreiros estão cheios de médiuns, os hospitais estão cheios de médiuns. A questão é como estamos utilizando essa mediunidade. O que é a mediunidade? A mediunidade não é de médium? Eu fugi das aulas de desenho, tá? Então, os meninos geralmente são cabeçudos. Esse aqui somos nós, ó. A mediunidade é o quê? É o espírito desencarnado
que se comunica com outros encarnados através de um médium, que é um encarnado. Exatamente, né? Que se comunica aqui. Então, pessoal, não adianta a gente achar que a mediunidade ela é algo exclusivo de alguns lugares. Claro que não. E mais do que isso. Se nós somos uma casa mental aberta, o que nós estamos permitindo que entre em nossa casa? E é aqui que entra a doutrina espírita, com o livro dos médiuns, para nos educar. Porque se eu sou médium e não estudo, eu estou abrindo a porta da minha casa para qualquer um. E aí eu vou receber influência? Vou. Mas que nível de influência? Uma das grandes preocupações de Kardec no livro dos médiuns é exatamente essa. É alertar os médiuns sobre o risco que a gente corre quando a gente não cuida da nossa intimidade, quando a gente não cuida dos nossos pensamentos. O que está nutrindo a minha alma? Porque é daquilo, será que eu estou nutrindo a minha alma do quê? De algo que vai torná-la mais forte ou de algo que está envenenando-a? Ou vocês têm dúvida que desencarnados nós temos os mais diferentes níveis, os mais espertos, os espíritos mais dissimulados? Porque a gente sabe que o plano espiritual, os espíritos bons, eles não têm tempo e nem têm interesse em prejudicar ninguém. Muito pelo contrário, eles estão para nos auxiliar. Mas os espíritos que enganam, os pseudo-sábios, eles estão aí para pegar quem? Os desavisados. Quem não está pronto, quem está agindo, tratando a mediunidade como uma banalidade, porque até a sua visão, a sua audição, os seus sentidos precisam ser cuidados. Porque se eu não cuidar da minha visão, pode ser que eu esteja enxergando coisas tortas, escutando coisas tortas. Já pararam para pensar nisso? Muitas vezes você fala alguma coisa, acha que falou aquilo, mas o outro recebeu de outra forma. Porque entre eu e você existe uma série de intervenções, tanto materiais como imateriais. Porque muitas vezes o que é dito pode ser tomado como ofensa. E aí que está o melindre do médium. O médium precisa tomar cuidado. E é por isso que Kardec fala da importância da gente estudar. Porque quando a gente estuda e alguma coisa nos ofende na nossa vaidade, porque é pura vaidade, mas a gente naquela hora não enxerga isso. Eu já participei de casa espírita que quando o médium era contestado, ele já falava, não, você está obsediado. Né? Porque é mais fácil atacar do que parar e olhar, peraí, por que será que está acontecendo isso? E buscar nas fontes que são seguras. Que não tenhamos dúvida, gente, a espiritualidade ela atua. Mas ela atua quando nós abrimos oportunidade para ela atuar. Eu não sei se todos estudaram, mas o Aconteceu na Casa Espírita conta isso. A espiritualidade ela permite que a casa espírita seja atacada, mas não é por maldade, ela poderia cercar, poderia, mas ela quer nos dar a oportunidade, como espíritos detentores de livre-arbítrio, de fazer as escolhas e responder por essas escolhas. Então não é, eu às vezes assim, em alguns cursos que a gente está por aí, né, uma pessoa uma vez perguntou assim, por que Deus, ao invés de nos criar simples e ignorantes, não nos criou perfeitos? Todo mundo queria isso, né? Já criava todo mundo de luz. Todo mundo. E eu sei que no fundo alguns falaram assim como eu, mas era uma boa ideia, hein? É uma boa ideia. Não é? E aí eu preciso ter o conhecimento, não adianta querer me dar. Eu preciso adquirir. É aquilo de sempre. Entra pela minha mente, tem que fazer sentido no meu sentimento para que possa se tornar ação.
Porque o que entra na minha mente e não faz sentido, não vai se tornar ação. Você pode escutar, às vezes, as melhores falas, isso é bíblico. Não jogue pérolas aos porcos. O que Jesus está dizendo? Você pode escutar a melhor coisa do mundo. Mas se você não estiver pronto, vai bater, e como diz aí na gíria, né? Bater e escorrer. Até falando da questão do estudo, né? E você não cheguei a falar do estudo de si mesmo, do autoconhecimento. Eu acho que o médico tem que trabalhar muito isso. Até para certo momento ele te pedir, isso é meu, isso não é meu. Né? Para ele poder ter um norte para si mesmo. Eu já conheci uma pessoa que, por exemplo, ela é super prática, né? Ela entrou num período super romântico, apaixonada, tudo falando, isso não é meu. Ele foi olhar para uma pessoa que tinha suicidado com uma paixão, e aí ela conseguiu direcionar. Sob influência, né? São esses cuidados que a gente precisa ter. E eu vou falar com vocês a verdade, gente. E aí é um depoimento mesmo. Não é fácil admitir os erros da gente, não. Não é fácil a gente admitir que a gente é egoísta, que a gente não é tão caridoso como a gente acha que a gente não é tão bonzinho como a gente acha que a gente falta com a paciência em momentos que a gente sabe que não deveria faltar. Não é fácil, não. Mas a gente precisa fazer esse autoexame. E aí, de vez em quando, dói muito, porque não é fácil. Se fosse, a gente não estava aqui tendo que escutar a mesma coisa o tempo todo. Precisar de escutar que, olha, eu não sou esse anjo que pode parecer que eu sou. Sou cheio de defeitos. E cada um de nós aqui sabe os defeitos que tem. E um deles, com toda certeza, é vaidade e egoísmo. Porque quando mexe com o meu ego, com a minha vaidade, com a minha imagem, eu viro uma fera. Não é assim? Eu sou boa para julgar todo mundo. Mas na hora que o dedo aponta para o meu lado, aí eu entro numa situação ali de autodefesa e de ataque, muitas vezes. E o médium, ele é muito, por ele ter essa casa mental aberta, ele é o que mais tem essa influenciação. O Aconteceu na Casa Espírita é um livro para ser estudado, estudado, estudado. Porque se a gente estudar aquilo ali, a gente vai perceber que a gente vai falar disso aqui, tá? Até dezembro vocês me segurem. Né? O fanatismo, né? A pessoa entra num processo de obsessão que muitas vezes ele se torna... todos estão errados, somente ele está certo. Reconhecer isso, fazer esse meia-culpa, não é para qualquer um. E é isso que nós estamos aprendendo aqui no planeta. Mas voltando lá no nossa mediunidade na história, né? Então a gente vai ter ali vários momentos, historicamente, a mediunidade primitiva, tribal, o fetichismo, o mediunismo mitológico, oracular, bíblico e a mediunidade com Jesus. É uma crescente. Um não elimina o outro. Também não significa que a gente já está aqui, ó. Nós já estamos aqui, ó, no mediunismo bíblico. Não, nós já estamos na mediunidade com Jesus. Não, pode ser que a gente esteja aqui ainda, ó, na primitiva. Então, as manifestações mediúnicas, elas se alteram através dos tempos, acompanhando o progresso do espírito encarnado. À medida que nós vamos avançando, nós vamos qualificando, mas não significa que ela surge agora. Quando a gente percebe a comunicação na casa espírita, a comunicação na igreja universal, a comunicação na banda, talvez entra nessa linha de... Porque quando você fala desse tipo de comunidade, você, pelo menos... Não, nós não estamos colocando em ordem, eu já entendi o que você está falando. Não tenham dúvida. Tem muita casa de umbanda que está recebendo espíritos de alta envergadura, espíritos muito mais evoluídos do que muitos que estão chegando em centros espíritas. Agora eu falei para doer, né?
Tem muitas igrejas em que os espíritos que se manifestam lá estão com muito mais autoridade moral do que em muitas casas espíritas que estão se achando muito bem. E é por isso que é o nosso cuidado. Então não tem uma hierarquia, não. Porque eles estão ali, são espíritos sérios. Quem faz o movimento somos nós. Se nós levarmos a sério a mediunidade, nós vamos atrair para o nosso campo espíritos sérios. Se nós estivermos brincando, nós vamos atrair espíritos que brincam. Se nós formos levianos, da mesma forma. Então, nós não estamos em nenhuma situação melhor do que ninguém. Né? Nós estamos diferentes. Nós só estamos num ambiente diferente, porque quem faz o ambiente somos nós. Isso é muito importante da gente entender. Não é à toa que Kardec fala, fora da caridade não há salvação. Kardec não fala que é dentro da casa espírita, porque sabe que dentro da casa espírita tem muita coisa que não tem salvação. Né? Qualquer lugar. O médium vidente, dependendo do lugar que eles, dentro da igreja, ele enxerga as bênçãos descendo. Entendeu? Numa casa, num terreiro de umbanda, num terreiro de candomblé, ele enxerga as bênçãos chegando. Porque elas chegam, porque todos nós somos filhos de Deus. Isso é ponto pacífico para todo mundo. Cida, eu não sei se eu estou entendendo direito, essa questão dessa evolução da mediunidade é como se fosse a escala espírita da nossa evolução. Por exemplo, no mesmo ambiente, podem existir vários tipos de mediunidade que é de acordo com nossa evolução. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma ali, eu acho que aí vai sendo mais claro para todos, né? Olha lá, a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano, eu acho que isso aí estamos combinados. A comunicação entre dois planos da vida sempre foi conhecida. Os primeiros habitantes do planeta chamavam Deus de qualquer coisa que lhe escapava ao conhecimento, tais como fenômenos da natureza e indivíduos com habilidades que se distinguiam dos demais. Rendiam-lhe cultos e ofereciam aos deuses sacrifícios humanos e de animais, assim como oferendas dos frutos da terra. E aí, se a gente pudesse se transportar lá para trás, né? Lá para os tempos primitivos, imaginem, um movimento da natureza, porque qual que é a nossa necessidade? É dar nome em tudo, não é assim? A gente tem que dar nome em tudo. A gente tem que pegar tudo e colocar dentro da nossa caixinha. Então, eu quero saber o seguinte, olha, eu preciso entender, ali caiu um raio agora. O que é aquilo? É um Deus ou é um fenômeno na natureza? Hoje eu posso dizer isso. Talvez quando eu estava encarnada lá no primitivo da caverna, eu entendesse o seguinte, não, isso é um raio, é um Deus que veio aqui para falar comigo. Não é assim? Então, a gente precisa entender que, à medida que nós vamos avançando, e é por isso que eu acho que a doutrina espírita ela é mais esclarecedora, e ela é uma doutrina, ela não é uma religião, por isso mesmo ela cabe para dialogar com qualquer religião que esteja disposta a dialogar, ela está aberta para dialogar, é que ela tem o tripé religião, filosofia e ciência. Porque a ciência e a filosofia vão dando luz aos aspectos doutrinários. Então, a gente hoje pega, por exemplo, uma parábola, né, Raquel, que a gente estuda lá as parábolas lá no Sheila. Daqui a pouco nós estamos lá estudando. E joga sobre as parábolas os conhecimentos, os ensinamentos doutrinários, nós conseguimos ampliar nosso campo de entendimento. É diferente, por exemplo, de quando estávamos lá atrás, nos tempos de Jesus, que às vezes a gente tinha que entender a parábola literalmente. E se a gente conseguisse literalmente, a gente já estava no lucro. Hoje o convite é ampliar. É ir para além do que está ali, é buscar o espírito da letra, não é assim? O espírito vira para mim, acende uma vela e joga água dentro, uma
Aí vai depender se você está sintonizada com ele. Se você estiver sintonizada com ele, joga a água benta na casa e acende a vela, que não vai fazer diferença nenhuma. Né? Porque não é isso que a espiritualidade séria está querendo da gente. Mas se é isso que a gente está precisando, faça. A gente tem a lição do Chico, lembram? É a fé. Vocês lembram do Chico? O Chico, quando o espírito do sacerdote aparece lá no quarto dele, pede para ele orar com ele. E qual que é o Chico sabe o quê? Que nós não precisamos nem de rituais, nada. Por quê? Porque o nosso verdadeiro templo está na nossa intimidade. Ponto. Aí chega o sacerdote todo paramentado e pede para o Chico rezar com ele. Ele falou, claro, meu irmão, vamos orar juntos. Mas eu quero que você ajoelhe. Tudo bem, eu vou ajoelhar. E sabia que não precisava, mas ele ajoelhou. Ah, mas eu quero que você acende uma vela. Ele sabia que não precisava, mas ele acendeu. Entende isso? Não é uma coisa assim que vai fazer, não vai mudar a sua vida. Mas a gente tem que sair do externo e vir para o interno. Ah, o jogar água benta, eu posso jogar? Pode. Você vai jogar água na sua casa, dependendo se vai fazer inundação, seca depois, não tem importância. Né? Não tem importância. Mas se aquilo é para você importante, faça. Porque vai chegar um momento que você vai perceber que isso não faz diferença. Que a verdadeira mudança, ela está aqui. Ela é aqui dentro. É aqui que eu tenho que jogar água benta. É água benta simbólica, né? É aqui que eu tenho que acender minha vela. Mas a gente sabe também que nós estamos, olha aqui, ó. Olha onde é que nós estamos. Isso aqui é matéria. Isso aqui é o mal. Quando a gente estuda lá no Boa Nova do Humberto de Campos, tem uma passagem lá, a negação de Pedro. Gravei esses dias a negação de Pedro lá na Rádio Espírita com Rosário. Pedro nega Jesus 3 vezes. E Pedro era aquele apóstolo que, se tivesse hoje, né? Eu ponho o peito na frente do canhão. Jesus, ninguém vai botar a mão em você. Porque a gente tem muito trabalhador na casa que fala isso. Eu defendo a doutrina até morrer. Não é assim? Só que Pedro, quando ele assustou quando Jesus falou, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E quando Jesus foi preso, Pedro negou Jesus 3 vezes em 3 situações diferentes. Uma para uma serva e 2 vezes para os discípulos, para outras pessoas. E ele se mistura com a multidão que estava pedindo a condenação de Jesus. E aí Humberto de Campos vai explicar. Ele não faz isso porque ele é perverso. Mas ele faz isso porque ele é frágil. Sabe por quê, gente? Porque isso aqui pesa muito para nós. Se alguém te ligar agora e falar assim, seu filho está refém aqui, eu vou matá-lo. Quem é aqui que tem sangue frio para continuar aqui dentro? Estou aqui com sua mãe, vou cortar o pescoço dela. Quem é que vai ficar aqui paradinho olhando para mim e não vai sair desesperado gritando? Sabe por quê? Porque nosso apego à matéria é muito pesado. É muito forte. Então a gente não pode deixar de entender isso. E é por isso que os rituais são tão importantes para alguns espíritos. Porque se eu não acender uma vela aqui e botar todo mundo para olhar para essa vela, para a gente fazer um momento de oração, vai ter gente que vai estar pensando no jogo de futebol, no time que comprou Dudu e que não tá bom. O outro vai pensar na desclassificação, na zona de rebaixamento, vai lembrar que tem Dia das Mães, amanhã não comprou presente, né? Não é assim? Vai lembrar que tem almoço para fazer, a Cida tá segurando, o outro vai lembrar que tem não sei o quê. Os meninos, eu sei que eles lembraram que não compraram presente para as esposas. Já manjei aqui. Tem que comprar, né? Mas não compra panela, não. É perfume, né? Assim, meninas? Brusinha, é as coisas que a gente gosta de ganhar, né? Brusinha, shopping não dá tempo também, não. Né? Vai gastar dinheiro no shopping. Vocês entendem, pessoal? Porque nós ainda estamos num estágio que a gente precisa desses, alguns de nós, a grande maioria de nós ainda precisa desses adereços. Então a gente precisa seguir uma procissão descalço, às vezes, carregando uma pedra, como fizeram Divaldo Franco carregar. Foi Chico, né? Fizeram ele carregar uma pedra de 9 quilos.
Porque estava com um capeta no corpo. Olha isso. São rituais que vai chegar um momento quando nós não estivermos mais nesse patamar, e o que Humberto de Campos fala sobre Pedro não é por perversidade, é por fragilidade. Então o espírito, às vezes, que está ali, ó, ele é igual a gente. Ele está no mesmo nível que o nosso. Vai lá e acende uma vela. Vai lá e muda a cor daquela cortina, porque o azul não traz boas vibrações. Vamos colocar um vermelho aqui para trazer. Aí vem o médium e fala assim, olha, a casa de Francisco muda a cor, porque o médium mentor da casa mandou falar que essa cortina aqui não é boa, não. Uai, o que o médium mentor da casa tem a ver com a cortina? Nós temos a ver com mudança de gente, não é assim? Nós temos que trabalhar em prol do próximo, não é em prol das coisas materiais. Desculpa. Vou. Vamos lá, até perdi. Oi. Não, desculpa, achei que a moça tinha terminado a pergunta. Não, já terminou. Ah, tá. Só para ficar claro, assim, esses rituais, assim, quando a gente fala, ver se eu entendi corretamente, né? Quando fala da intimidade de cada um, tudo bem, né? Uhum. Se a pessoa quiser acreditar que a Terra é plana, é um direito dela, na intimidade dela. Sim. Mas quando isso vem para uma externalidade acontecendo no nome de muito, aí representa um problema. Aí representa um problema, aí o coordenador tem que chamar a turma, né? E a turma tem que ter humildade para ouvir. Que é o pior. Que aí é o pior, né? Que é aí que a gente desequilibra o povo, né? Humildade. Sabe por quê, Cândida? Às vezes a gente está ali, ó. Ah, eu tenho 20, 30 anos de doutrina. De repente chega uma pessoa que acabou de chegar na doutrina e fala para mim assim, peraí, mas isso não tá bom não, acho que você não tá... E a gente fica, né? Nossa, mas eu tenho 30 anos de doutrina? Quem é você, pirralho? A gente faz isso. Mas a gente tem que pelo menos escutar. E os meus 30 anos de doutrina tem que servir para eu poder escutar, filtrar e verificar se realmente faz sentido. Mas só vou conseguir filtrar e entender se eu tiver embasamento. Se eu não tenho base, como é que eu vou fazer? Então a gente precisa ter humildade para ouvir, a gente precisa ter humildade para entender que existem situações que nós não temos que discutir. Mas dentro da casa espírita, é por isso que a gente está estudando, senão não teria nenhum sentido a gente estar aqui. E volto a repetir o que eu falei no início, não sou eu, é Allan Kardec. É Jesus. Porque você imagina, gente, vamos botar uma coisa. Aqui nós somos uma base de uns 40 e pouquinhos. Se cada um de nós resolve criar uma reunião mediúnica do nosso bel prazer, vocês já pararam para pensar? Nós não vamos acertar, não vamos entrar em acordo nem na cor do forro da mesa. Nós não vamos entrar em acordo. Nós não vamos entrar em acordo nem na quantidade de gente que a gente vai pôr na mesa principal. Nós não vamos entrar em acordo nem nos textos que a gente vai estudar, porque nós vamos brigar. E é por isso que as casas precisam ter pessoas, que não estão ali para mandar, mas que estão ali para serem instrumentos para orientar. Não tem ninguém que vem aqui, eu sou o bambambam. Não, amanhã eu posso cair e precisar de apoio. Amanhã vocês podem chegar ao seu coordenador de reunião, chegar para ele e falar, olha, não está dando, cara. Tem algo errado, vamos voltar? Eu já participei de casas, de reuniões mediúnicas, que chegou um momento que parou tudo. Agora não tem manifestação mais. Os médicos estavam todos perturbados. A gente teve que parar as reuniões e começar a fazer reunião de luz acesa para estudar o Evangelho, para estudar o Livro dos Espíritos, para estudar André Luiz. Foram 3 anos estudando com luz acesa, sem nenhuma manifestação, para que depois a gente pudesse retomar. Isso pressupõe, gente, precisa ter muita humildade para você aceitar um negócio desse. Porque, na verdade, o que nós queremos é o que? Olha as manifestações que saíram ontem. Olha a carta que Bezerra de Menezes mandou para mim, eu acho ótimo, porque não aparece nem o Zé das Couves.
Né? É só Bezerra, Chico, não é assim? Zé das Couve, tadinho, tá doido querendo mandar uma mensagem e não consegue. Muito requisitado. É? Não é? Muito requisitado. Muito. Ele fica doido querendo. A Maria da Cruz, doida querendo mandar uma mensagem e não consegue, porque é só Joana de Ângeles. Nenhum problema, não tô coisa não, nenhum problema. Mas vamos começar a pensar que o personalismo não interessa. Interessa é o conteúdo daquilo que está chegando. Esse é o grande desafio nosso. É a gente ser capaz de perceber o que está chegando para nós. Porque às vezes a gente vai num ambiente mais simples, e eu costumo sempre falar, né, com o povo, às vezes a gente fica buscando os grandes médiums. Eles são importantes, porque nesse grau de evolução nós precisamos dos exemplos. Mas quando a gente estiver aqui ou aqui, nós não vamos precisar mais de ficar endeusando Chico Xavier, Divaldo Franco, Bezerra de Menezes, Joana de... Nada disso. Porque o que a gente faz é quase isso. Tem casa espírita, e eu ando muito, viu? Vocês imaginam cachorro sem dono? Sou eu nessas casas espíritas. Tem casa espírita que você vai e tem altar. Eu vou lá só para dar meu recado e vou embora. Eu não tenho nada com aquilo, eles precisam daquele monte. E aí tem que retrato de todo mundo. Tem gente que até eu não conheço, eu começo a conhecer por isso. Eu acho até bom. É porque eu vou conhecendo. Que a gente lê o povo, o nome, mas não tem a cara, né? Que monte de retrato. Fazem altares. Isso é o quê? Reminiscência nossa de outras vidas. Pois é. Mas isso não tem problema, porque isso aí é nossa herança espiritual. Isso faz parte da nossa evolução. Quando você consegue tirar o tablado daqui, você já avançou. Vocês entendem isso? Sabe, assim, isso tem que ser com muita caridade para a gente entender. Porque senão, eu já fui em casa espírita, tem umas casas espíritas que eu vou de vez em quando, às vezes uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, que a gente vê assim, você entra aí, você tem aqueles essências na porta, que você tem que passar pelas essências. Isso é coisa... mas olha o gostoso, eu até gosto daqueles óleos que eles têm cheiroso, né? Mas me dá um cadeia que eu vou levar para casa. Você vai lá, cheira, não faz mal nenhum. Mas é desnecessário. Não teria necessidade disso. Poderia acontecer do mesmo jeito. Mas as pessoas que estão ali precisam disso. E a gente tem que ter caridade para entender. Agora a gente precisa ter o filtro para entender que quando eu estou numa mesa mediúnica, quando eu estou num ambiente de estudo, aí eu preciso seguir. Eu preciso observar as coisas. E às vezes o professor vai puxar a orelha assim. E ele precisa ser respeitado. Emmanuel puxou a orelha do Chico quantas vezes, gente? Joana de Ângeles, com André Lu, com Divaldo. Deve estar dando sossego para ele agora, né, coitadinho? Que agora ele está mais lá, como diz, ele está igual minha mãe. Minha mãe, Divaldo, faz aniversário no mesmo dia. Fez 98, segunda-feira. Está no mundo de Nárnia. Está mais lá do que cá. Minha mãe conversa com todos os meus avós mortos já. Ela conversa. Ela está lá deitada, está lá conversando. Mãe, pai, tia, não sei quem, todo mundo já desencarnou. Ela está lá, gente, ela não está aqui mais, não. Ela deve estar assim, o que eu estou fazendo aqui ainda? Mas é isso. Aí a gente precisa entender. Você quer falar, Cândido? Tudo, enxerga tudo. Eu lembrei, eu voltei um tempo atrás, quando eu tive a oportunidade de nós já vimos uma, eu e duas amigas. E lá, quando a gente passou, legal, no começo, a gente pegava a mãozinha dele, ele com aquele carinho, toda aquela bondade toda, só de olhar, a gente já se sentia contemplado. E uma das minhas amigas, no meio daquela salão até que era pequeno, mais ou menos 10 meses, tinha gente para todos os lados, né? E a gente conseguiu chegar próximo do salão. Assim. E ele convidou uma das minhas amigas para sentar na mesa com o pessoal que estava fazendo oração. Eu vou te falar a verdade, que eu fiquei com inveja, né? E aí,
Por que chamou ela? Ele chamou, a pessoa é tão boazinha. Tá vendo? Não acredito. E ela, eu não sei. Se ela ficou bem, a verdade, sabe? Aham. Ela assim, olhava pra gente assim. Tipo, ó, eu tô aqui. Eu fui escolher. Eu não esqueço disso, depois porque hoje eu fiquei até hoje. Por que ele escolheu Tá vendo? ela? Será que era uma necessidade dela? Ou é a questão de mediunidade? Ou é para poder te mostrar, talvez, né? Você veio ser essa inveja. Eu não sou como assim. Mas vamos lá, pessoal. É isso, é mais ou menos isso, né? Então, ó, na pré-história, né, a gente tem as comunidades primitivas, as práticas ritualísticas. Isso tudo tá aí, gente. Isso não é invenção, está na história. Quem gosta de estudar história antiga vai ver esses ritos, rituais, os xamãs e todo mundo lá, né? Nesse momento aí, o médium, ele é um idólatra, ele adora, ele teme as forças da natureza, ele chama as forças da natureza como deuses, sol, céu, terra. Todos isso aí são entidades, são deuses para eles. Isso acabou? Não, isso não acabou. Basta a gente ler as obras de André Luiz. Naquele momento lá, é a Narcisa que vai. Lá no nosso lar tem uma passagem, né, em que a Narcisa entra na mata para buscar um remédio. Quem entrega o remédio para ela? Uma entidade da mata, que pode ser um orixá. Por que não? Pode ser um duende, uma fada. Entende? Para mostrar para nós que o planeta ele é muito mais complexo do que a gente quer colocar na nossa caixa. E essa entidade que Narcisa, que André Luiz fala, né, na narrativa dele, ele fala que há um ser que ele nunca tinha visto antes. Então ele tinha outra forma, diferente daquilo que ele conhecia. E essa entidade entrega para Narcisa o elemento ali da natureza que salvou, né, o marido atual da ex-mulher lá do André Luiz. Está lá no nosso lar. Para nos dizer o quê? Que essas entidades, elas estão aí. Esses seres, né, esses elementais que o Divaldo chama de elementais. Todo mundo chama, né, todo mundo conhece. E que às vezes a gente não presta atenção. A gente não presta atenção. Então as energias, elas estão aí. Nós somos energia pura. Os seres que estão, os reinos, trazem energia. Ah, o mineral tem energia? Tem. O vegetal. Sabe, esse povo gosta de conversar com planta? Eu converso com minhas plantas o tempo todo. Eu acho que elas não gostam muito da minha fala, mas eu converso para ver se elas não morrem, para ver se elas ficam bonitas. Né? E isso tem diferença. Os animaizinhos. Vocês já repararam como é que os bichos hoje parece que estão quase falando? Né? Que fala, tá vendo? Fala. Vocês já repararam? São entes, são todos filhos da criação de Deus. Assim como nós. A diferença é que nós estamos, pela explicação espiritual, num patamar de evolução diferenciado, porque nós estamos no reino nominal. Em que além do princípio vital e do princípio inteligente, a gente tem o princípio divino. O princípio espiritual divino, né? Que é a nossa conexão com Deus, que é o nosso raciocínio não é mais fragmentado, que a gente consegue acumular experiências, conhecimentos. Tá? Então é isso. O fetichismo, né, é a forma mais aprimorada do mediunismo tribal, representa forte colorido anímico. A gente vai falar de animismo aqui, segurem quem ainda tem dúvida. Pelo culto dos fetiches ou objetos materiais que representam divindades ou dos espíritos. Tem alguns grupos, né? Eu venho de uma família com muito alcoólatra. E quando eu tinha minha adolescência, eu saía acompanhando minhas tias para o Alcoólicos Anônimos. E uma das coisas que mais me marcava no Alcoólicos Anônimos era a primeira oração deles, que eu acho belíssima, e eu de vez em quando uso ela nas nossas conversas espíritas. Tem uma oração maravilhosa.
Mas era questão deles falarem o seguinte: Deus, é preciso que você tenha crença em Deus. Se você achar que esse extintor é Deus, é ele que vai te ajudar. Ceticismo é um pouco isso. Você escolhe objetos e sacraliza objetos. Alguns objetos vão ser sagrados para você. Ah, mas isso tem que ser assim? Não, não precisa. Mas se é isso que você precisa, não tenha medo. Porque se está acessível, está permitido por Deus. O que a gente também tem que entender é o seguinte: Emmanuel fala isso muito bem quando ele fala de livre-arbítrio e determinismo divino. Você vai, o seu livre-arbítrio te leva até onde Deus permite, porque vai chegar uma hora que ele corta corta a sua fita, né? Porque nós estamos sob o guante de Deus, da ordem de Deus. E às vezes a gente vai um pouquinho mais. A gente vai um pouquinho mais além, para que Deus veja até onde que a gente chega. Vocês vão me desculpar, eu vou botar uma pastilha aqui, porque eu vou contar para vocês um segredo. Até ontem eu não estava nem falando. Garganta toda tomada. E eu falei para eles lá: amanhã eu tenho compromisso. Não é? Mas esse também não faz tudo, né? Chega essa hora, a garganta começa. Tive que correr atrás, né? Tomando uns remedinhos, tomando uns coisas. Mas vamos lá. Então, essa figura aí do curandeiro, do feiticeiro, respeitada, reverenciada, amada e temida, isso fazia parte como a gente tem hoje. Ah, Cida, o que o Espiritismo acha do Papa? É a maior autoridade da Igreja Católica. Enquanto instituição religiosa, é a maior autoridade. Ah, mas aquilo ali eu não tenho que julgar aquilo, eu fiz parte daquilo por muito tempo. Vocês têm dúvida que vocês fizeram parte da igreja? Não tenham dúvida, Francisco foi um espírito de luz. É um espírito de luz. Divaldo tem um depoimento sobre ele, você já deve ter visto isso aí na internet. Ele era um dos 200. Depois vocês procurem isso aí. Dos espíritos que vieram para transformar o planeta. Francisco foi um deles. E olha onde que ele entrou. No maior autoridade da religião mais poderosa, de uma das religiões mais poderosas do planeta. O catolicismo é, sim, uma das religiões mais poderosas do planeta. Para poder falar, sabe o quê? De diversidade, de tolerância. Vocês têm dúvida do que esse homem pode ter sofrido de ataque espiritual? Do que ele não sofreu de ataque, mesmo entre os pares, os iguais, conhecendo a história da igreja? Então, ele foi lá e fez. Então, essas autoridades, elas são importantes. Lá, como era lá, como é aqui. A gente tem aí a prática mediúnica pela presença dos mitos. Os mitos, eles nos ajudaram e nos ajudam a criar histórias para compreender a nossa própria história. Mito faz parte da história humana. A gente tem os mitos nórdicos, os mitos gregos, os mitos egípcios, os mitos africanos, pouquíssimo conhecidos, mas extremamente ricos. E são fundados exatamente em autoridade política e religiosa. E quem está no topo dos mitos, normalmente é um ser que eles consideram o maior de todos, o pai de todos. E essas questões são muito, muito comuns aí. Os oráculos, né? A gente vai lembrar lá das pitonisas, do oráculo de Apolo, quem gosta de estudar mitologia, né? Mas a gente tem os profetas da Bíblia, do Antigo Testamento, quando profetizavam sobre a vinda do Messias, são oráculos. O que são os oráculos? Quem é que contava para eles isso? São médiuns, né? Mediunidade. A Bíblia ela é infestada de fenômenos mediúnicos.
riquíssima. A gente não precisaria nem de ir no livro dos médiuns para estudar os fenômenos se nós tivéssemos a compreensão. Mas nós precisamos de quê? De um professor que veio para nos ensinar o passo a passo. Ele pegou o conteúdo, juntamente com a espiritualidade, desdobrou aquilo ali para nos dar, né, o piso seguro do que a gente estava estudando. Né? Então, aí os oráculos estão aí, né, os famosos Delfos. Então, ele pode representar a divindade que fala por uma voz direta, podia estar encarnada em um médium ou ocupar temporariamente o seu corpo para se manifestar. O que faz na reunião mediúnica, muitas vezes, o médium? Ele está ali, a entidade vem e ele se manifesta. A gente tem os espíritos que são os orientadores da casa. A gente tem os espíritos sofredores. As pitonisas, né? As sacerdotisas. A mediunidade no Antigo Egito. Quando a gente vai estudar a história lá de Moisés, né? Que foi criado dentro do ambiente do Antigo Egito, aprendeu tudo lá, todas as regras, né, sagradas que não eram expostas ao povo, aquilo que acontecia ali. E o Egito é um estudo à parte. O Egito é um estudo à parte. Nós já fizemos aqui um estudo de capela, né? Em que nós vimos sobre a civilização egípcia no planeta. Está no YouTube. Está no YouTube. Então, os egípcios, né? A mediunidade de cura, está lá no livro dos mortos, os fenômenos de emancipação da alma, que eram muito conhecidos e praticados. A gente tem os hindus, né? Em os Vedas a gente tem lá descritas etapas da iniciação mediúnica, do intercâmbio com os espíritos. Isso tudo, gente, é coisa para mostrar para nós que não é de agora. A gente está tentando entender isso no mundo espiritual há muito tempo. O Código dos Vedas, né, lá da Índia. Os espíritos dos antepassados, no estado invisível, acompanham certos brahmanes, convidados para a cerimônia em comemoração dos mortos. Sob uma forma aérea, seguem-nos e tomam lugar ao seu lado quando eles se assentam. Está lá, não, nos Vedas, no livro dos Vedas. O que acontece com a gente todo dia, em especial nas reuniões mediúnicas? Quem que a gente está trazendo para a reunião mediúnica? Eu como uma feijoada e vou para a reunião mediúnica. Tomei umas cachaças ontem e hoje vou para a reunião mediúnica. Assisti um monte de coisa, de filmes, e vou para a reunião mediúnica. O que eu estou levando para a reunião mediúnica? Percebe o que significa vigiar e orar? Ah, você está dizendo então que eu não posso tomar meu vinhozinho? Pode, tome seu vinho. Tem gente que não pode. E tem que entender isso. Né? Tem gente que não pode. É o conhecer a si mesmo. Mas tomem cuidado, porque o álcool é expansor de mente. Né? Na hora que ele expandir sua mente, eu não sei com o que você está conectado. E aí, médium, bêbado, é campo aberto para obsessor. Às vezes a gente não pensa nisso, né? A gente não está dando lição de moral, a gente está só falando o que acontece, o que a espiritualidade conta para a gente. E o que está escrito, como que a gente tem que se cuidar. Como que é grave essa questão. E é por isso que estudar, ter rotina na casa espírita é importante, porque nos ajuda. Ontem o pessoal lá, os 5 lá de Montes Claros, lá, não é Montes Claros não, uma roça de Montes Claros, tem 500 habitantes. Eles estavam me falando o seguinte, o que coordena lá a reunião de quarta-feira.
Ô Cida, eu adoro futebol. E tudo na minha vida, tudo acontece na quarta-feira, né? Tudo na minha vida era o futebol, e quarta-feira ninguém tirava. Hoje não, hoje para mim tudo na minha vida é minha reunião. Vocês entendem isso? Uma pessoa simples, da roça, ela consegue perceber que o futebol é legal. Eu também gosto de futebol. Apesar de que meu time não está me ajudando, não, mas tudo bem. Mas o meu bate-bola com Deus é mais importante. Então eu tenho que ter esse momento, porque se fosse o meu trabalho, eu não teria dúvida. Eu tenho que trabalhar hoje, eu não posso abrir mão. Mas quando eu tenho que ir para a casa espírita, qualquer coisa que me tira, não, hoje tem jogo. Terceira divisão. Não posso perder, não, é decisão. Ah, não, hoje tem aniversário do meu amigo de infância. Não viu o amigo tem mais de 20 anos, mas hoje não posso ir para a casa espírita. Ah, não, hoje eu tenho que levar a cesta básica para minha mãe. Deixou a mãe com fome o dia inteiro, resolve levar de noite. Né? Tem gente que marca até médico no horário da reunião para não ter que vir na reunião. Né? A gente precisa colocar na nossa estante de prioridade o que realmente é prioridade. Ah, mas eu tenho que trabalhar? Ok, tem que trabalhar. Mas eu conto para vocês, assim, a gente trabalha e de vez em quando a gente negocia. Em regra, ninguém foi feio. Não ser professor, né, que é uma raça que eu nunca vi. Né? Trabalha à noite, o resto costuma não trabalhar à noite. As casas funcionam à noite. Ah, mas eu não posso durante a semana, só posso fim de semana. Vamos propor uma reunião aqui fim de semana. Ah, mas eu não posso assumir nada, porque eu tenho uma vida muito difícil. Eu tenho que cuidar dos meus netos, tenho que cuidar dos meus filhos, não posso assumir. Não pode assumir? Ou não quer assumir? É. Porque quando a gente fala, vamos abrir uma reunião, todo mundo tapa tudo. Mas quem é que vai ser o responsável pela reunião? Quem é que vai abrir o portão todo dia, 6h30 da tarde, 6 horas, 7 horas, não sei que horas nós vamos marcar, e vai ficar ali recepcionando o povo, e vai trocar água para fluidificar, e vai verificar se os banheiros estão todos ok, e vai ligar o som, e vai desligar depois, e vai fechar a casa, e vai fazer tudo. Ai, não posso, porque eu tenho que sair correndo aqui depois da reunião, né? E a gente precisa rever isso. São entregas, são fáceis, ninguém falou, mas são entregas. Então é preciso que a gente se dedique também, né? Assim como os nossos irmãos aí faziam já, né? O animismo, o culto aos ancestrais. Nessas primeiras formas sedentárias de vida social, o animismo tribal desenvolve-se no nível da racionalização, principalmente através da concepção fetista, da terra-mãe, do céu pai, que mais tarde dá origem à mitologia egípcia. Osíris, Deus Pai, que fecunda Ísis, que dá origem a Horus, né? É a tríade egípcia. Depois vocês veem, quem gosta de mitologia, dá para viajar bem nessa turma aí, né? Então, os egípcios já acreditavam nessa vida além da morte, a conservação dos corpos. Eles só tinham uma diferença, né? Porque eles achavam que o espírito ia voltar de novo a animar aquele corpo que estava morto. E a doutrina espírita, o que ela nos ensina? Que a gente não pode ir contra as leis da natureza. Morreu, vai virar outra coisa, vira adubo, vira qualquer coisa, né? É assim que a gente tem que ser, né? Virar adubo. Mas o nosso espírito, ele segue, ele vai animar outro corpo, que não aquele mais. Claro, nos momentos de velório, a gente faz o velório, é justo, o luto é justo, mas quando você está velando ali, você não está velando mais sua mãe, seu pai, seu filho, seu irmão, não. Ali é o resto mortal dele. E a gente tem que pedir a Deus que não seja, porque se ele estiver preso ali, é um problema para ele. É um sofrimento. A gente tem narrativa sobre isso. A gente tem que rogar a Deus para que ali só tenha mesmo os restos mortais, para que ele não entre, né, em sofrimento. Né? Nenhum povo da antiguidade deixou mais registros mediúnicos que os hebreus, legando inumeráveis narrativas que deram origem à Bíblia, o Antigo Testamento, né?
E aí Moisés proíbe a evocação dos espíritos. E a gente tem até o Emmanuel fala sobre isso. Por que da necessidade? Tem que parar. Moisés proíbe evocar os espíritos. Por quê? Porque estava tendo abuso. Porque os médiuns não estavam preparados. Tem que proibir. O coordenador da casa suspendeu as manifestações mediúnicas. Eu não vou lá mais não, que eu gosto de ir lá só quando eu posso dar passividade. Só gosto de ir lá para poder dar passividade. Não gosto de ir lá se não tem estudar, não vou não. Deixa aquele povo lá. É preciso, é Moisés falando, vamos parar, vamos estudar, vamos nos fortalecer. Porque dependendo do que vem, se a gente não está pronto, a gente cai. Dependendo do que vier, se a gente não estiver pronto, a gente desiste. Por isso que muitas vezes a gente começa projetos enormes com muita gente e no caminhar vai perdendo pessoas. E no final são poucos os que ficam. Porque perseverar não é fácil. E o que Moisés faz, e que Emmanuel depois explica, não é uma proibição, mas é um momento que naquele momento, naquele grau de uso que eles estavam fazendo da mediunidade, era preciso parar. Porque se a gente começar a evocar aqui, vão vir. Eles estão aqui. Eles estão aqui conosco. Mas eu tenho que dizer para eles têm que entender que o meu corpo é meu. A minha mente é minha. E só vai entrar aqui o que passar pelo meu filtro. Mas o meu filtro, para estar qualificado, ele precisa estar preparado. Porque senão qualquer coisinha que vier com uma... A gente estuda lá na teoria da argumentação as falácias. Os discursos falaciosos são aqueles discursos que te enganam, que você entra e se encanta por eles. E aí Kardec vai nos dizer o seguinte, qual que é a essência? Como é que a gente descobre se uma mensagem ela está sendo trazida por um espírito sério? Existe todo um contexto para isso. Né? E nós vamos, se Deus quiser, passar por isso, tá? Então, os judeuses, né, como a gente bem sabe, aí trazem, e aí um exemplo muito forte aí é Moisés recebendo o decálogo, né, os 10 mandamentos. Ele recebe os 10 mandamentos e, posteriormente, ele cria todo um código civil para aquele povo, porque era um povo sem lei, era um povo que precisava de regras, porque é assim que funciona. É por isso que Emmanuel falava disciplina, disciplina e disciplina, porque enquanto eu não tenho disciplina, eu preciso ser obrigada a ter. Depois que a disciplina faz parte da minha intimidade, aí eu não preciso mais de ninguém virar para mim e falar assim, vai lá para o centro espírita que hoje tem reunião, tem que assistir reunião. Porque eu já sei que eu preciso. Eu já venho correndo, ó. Antes de abrir a casa, eu já estou ali na porta esperando. Porque eu sei que eu não venho aqui, não é para prestigiar ninguém, eu venho aqui porque eu preciso. Às vezes você vem aqui, ó, você nem escuta o que a pessoa está falando. Mas a espiritualidade está cuidando de você. Né? Prometo que nós estamos acabando, tá, gente? E aí a gente tem Pentecostes, né? Aqui é a passagem de Pentecostes, nós não vamos ler. Paulo de Tarso falando sobre mediunidade. João, ele fala aí da comunicação de 2 mundos, porém ele alerta para a qualidade dessa comunicação. Não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Kardec fala isso, gente. Ah, mas o espírito está falando aqui comigo, ó, agora, eu estou escutando ele aqui. Mas peraí, o que você está me falando? Eu só vou conseguir ter esse diálogo se eu tiver autoridade. Se eu não tiver, eu não tenho. Aí eu vou aceitar tudo. Sabe quando Jesus tira ali, espanta o espírito endemoniado? Sabe aquela passagem? E que chegam para ele e falam assim, os seus discípulos não conseguiram. Está aqui, ó, o endemoniado, o espírito que estava obsediando. O rapaz olha para ele e fala assim, você eu conheço, os outros eu não conheço.
Você tem autoridade para me mandar embora. Sabe por quê? Porque eles estão com a gente. Eles sabem o que eu vou fazer daqui a pouco, na hora que eu sair daqui. Eles sabem o que eu fiz ontem. Isso é normal, quando há uma comunicação, porque às vezes o doutrinador fica um tempão tentando doutrinar e não consegue. Aí quando a pessoa chega para dar um suporte, vai lá e consegue em minutos, ela consegue esclarecer e resolver. Lembrando que a gente também não doutrina numa única reunião, né? Engano quem acha que vocês vão reverter um quadro que às vezes é de séculos. Aquilo é um primeiro choque. Aquilo é um primeiro momento. Aquilo é o cair do cavalo lá do Paulo de Tarso no caminho de Damasco. Quando o Espírito dá essa parada e ele permite esse primeiro diálogo, foi um avanço grande, mas que não resolve. E às vezes a gente se engana, né? Acha que você vai... não, ali é um processo. Divaldo Franco conta isso na sua biografia. Aquele espírito que o perseguiu por 40 anos. 40 anos. Então a gente não faz milagre não, gente. Vamos botar o pezinho, a sandalinha de Francisco, para a gente entender que a gente vai estar ali como trabalhador, entregando o nosso melhor, por óbvio, mas que a gente não vai sair dali resolvendo nada. Né? No máximo, a gente vai sair dali com os espíritos de olho na gente. Deixa eu ver o que esse aí faz. Deixa eu ver como é que é a vida dele. Para estar me contando tanta prosa assim na hora da reunião, para estar falando tanta coisa. Deixa eu ver o que ele faz. Porque eles têm o tempo todo, viu? Nós é que não temos, mas eles têm. E aí vê como é que a gente comporta dentro do trabalho, como é que a gente comporta com os familiares, como é que a gente comporta nos desafios. Aí eles falam, é você que lá na reunião fica pagando para mim? Né? Espírito moderno fala assim, tá pagando para mim? Por isso o compromisso. E sabe o que ajuda a gente a não cair? É isso aqui, ó, esse ambiente. Eu posso até estar com vontade de fazer alguma coisa errada, mas eu lembro. Eu tenho um compromisso, eu tenho um monte de irmão na casa de Francisco que eu sei que está vibrando por mim. Então, ao invés de fazer a coisa errada, eu vou buscar me conter. Não é assim? Como que a gente reconhece o verdadeiro espírito? Esforça para domar as más tendências. Que se esforça para domar as más tendências. Porque nós sabemos das nossas dificuldades. Então, quando a gente se esforça, é diferente, né? Então, a gente tem aí, e aí não vou tomar muito mais tempo de vocês, mas já vou avisando que nós temos muita conversa para ter. E eu conto muito com vocês, viu? Porque a espiritualidade está vendo. Então, a gente tem lá no mediunismo bíblico, né? E várias passagens, tá, pessoal? Não é só no Novo Testamento, são muitas. Materializações, a voz direta. Nós vamos falar desses fenômenos, tá? Não se preocupem. Quando a gente vai entrando mais... Hoje é mais uma iniciação mesmo. Eu vou trazendo material para vocês, vou mandando material. E assim, e a gente vai entrar nesses detalhes. A gente não pode ter pressa. Para estudar evangelho, para estudar doutrina, não pode ter pressa, não. Nós temos que pensar que nós vamos reencarnar muitas vezes. Então, se a gente for devagarzinho, a gente vai vencendo uma etapa depois da outra, né? Transporte e materialização está lá em Reis. Alguns exemplos. Né? Quando Elias lá estava preso e ele se alimenta através de um anjo que lhe depositava ao lado pão cozido debaixo da cinza. O fenômeno dos 10 mandamentos. Emmanuel vai dizer, olha que o Emmanuel falou sobre essa questão da evocação dos mortos. A proibição do intercâmbio com os mortos contida em Deuteronômio. Justifica-se, pois, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou-os as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Então é isso que Emmanuel mostra para nós. Durante um momento foi preciso que houvesse aí essa proibição.
A gente tem na nossa igreja, né, a Joana d'Arc. A gente vai lembrar lá, né, já contar dessa história, que foi o nosso... Lembram? Judas, não é isso? E graças a Deus já, né, já remitiu todas as suas faltas, porque é assim que funciona. Ninguém vai ficar eternamente no inferno, assim como não vamos ficar eternamente no céu. Porque quando a gente chegar aqui, ó, e virar anjo, nós vamos ser convidados a vir para cá ajudar essa turma aqui a subir. Porque espírito angelical não para de trabalhar. Então vamos aproveitar. Estou dando umas animação a vocês, né? Tem gente querendo aposentar. Tem gente querendo aposentar, tá vendo? Então, sonhos mediúnicos, a transfiguração, nessa passagem que tem lá da transfiguração, Elias, Moisés, a dupla vista, todos esses fenômenos nós vamos falar, tá, gente? Curas e desobsessão. Aqui é só para vocês entenderem que isso não é da agora, tá lá em Mateus, então não é a doutrina espírita que está inventando. Jesus caminhando sobre as águas. Né? A história do espiritismo, aqui nós vamos também passar um pouquinho, porque nunca a gente consegue, eu vou falar dessas irmãs também depois. Aqui é o que a gente já conhece também, né? Allan Kardec, os livros escritos, a partir aí dos estudos, enfim. Aqui são algumas fotografias das mesas, né? Que durante um tempo foi um show, né? Vamos lá na casa de Francisco ver as mesas voando? Ó, quem não vem, enche isso aqui. Entope isso aqui. Mas agora a gente não quer mais, precisa mais de mesa voando, né? Na Gênesis eu também vou falar um pouco disso. E aí vem os livros, né? O livro dos Espíritos. E a gente fecha aqui. Mediunidade não é arte nem talento pessoal, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando esses, já não há mediunidade. E Kardec fala muito sobre isso, né? Sobre a importância de se ter a mediunidade como algo sério. Mediunidade é talento do céu para serviço de renovação do mundo. É lâmpada que nos cabe acender, aproveitando o óleo da humildade e o combustível da boa vontade. É indispensável nutrir com ela a sublime luta do amor fraterno, a irradiar-se em caridade e compreensão para com todos os que nos cercam. Esse é o Emmanuel. Nunca nos cansaremos de repetir que mediunidade é sintonia. Subamos aos cimos da virtude e do conhecimento, e a mediunidade na condição de serviço, de sintonia, com o plano divino, se elevará conosco. Livro dos Médiuns. Tá? Muito bem. E aí eu vou pedir 1 segundo de vocês para uma mensagem final, e aí passo a palavra para a coordenação encerrar. A hora que eu achar esse mouse aqui, né? Tá ali em cima, vai ter que descer. Aqui. Apareceu embaixo. Ah, agora apareceu. Agora deu. Ótimo. Então, antes da gente só encerrar 1 segundinho aqui, tem uma mensagem que eu gostaria de ler aqui para nosso primeiro dia de reunião. Filhos da alma, a mediunidade como lâmpada acesa na escuridão não foi acesa para o brilho do médium, mas para o amparo dos que se encontram na sombra. A tarefa mediúnica exige de cada um de nós a renúncia silenciosa, a vigilância constante e, sobretudo, o compromisso com o bem. Não vos esqueçais de que muitas vezes os espíritos que vos buscam o concurso são irmãos profundamente necessitados, ansiando não por palavras brilhantes, mas por um coração que os compreenda e acolha. A disciplina é o solo onde floresce a mediunidade segura. Sem ela, o instrumento se torna frágil e vulnerável às influências menos felizes.
Por isso, perseverai no estudo, cultivai a prece, mantendo o pensamento elevado. O médium é servidor, não é senhor da mensagem, mas intérprete fiel daquilo que o alto deseja transmitir. Se as palavras que vos chegam são simples, recordai que o Evangelho também se fez de palavras humildes e transformou o mundo. Não desanimeis diante das incompreensões, das dúvidas ou das dificuldades. A seara do Cristo é vasta e os trabalhadores são poucos. Cada médium fiel, comprometido com a verdade e com o amor, é uma luz a mais na terra escura. Sede instrumentos dóceis nas mãos do Senhor. E lembrai, quanto maior a luz que portais, maior a responsabilidade de vossa conduta. Com Jesus, todo trabalho é bênção. Fora dele, todo brilho é ilusão. Permanecei na paz, no estudo e na caridade. O serviço mediúnico não é privilégio, é bênção com encargos. Sigamos juntos, em silêncio, com humildade, e o Cristo nos sustentará. Que Jesus nos abençoe.